A guerra não tem rosto de mulher. O que você pensa quando ouve a palavra guerra? Será que você sabe o que é a guerra? Eu conheci uma guerra diferente. Há algum tempo eu percebi que se eu quisesse realmente entender o que alguns regimes e ideologias causavam na vida das pessoas e no mundo, eu deveria procurar me aproximar e conhecer as histórias de quem esteve lá. Quem viveu e sobreviveu a esses regimes. Percebi que os livros de história contados com a distância da frieza, do tempo, da intenção do momento, não seriam suficientes para me fazer compreender aquilo que eu considero de mais relevante para se dar importância: a vida e o ser humano. Então, comecei a ler essas realidades pelas mãos e pela voz de pessoas que passaram por elas. Passaram por elas como gente, não como uma ideia ou como mais um número nas estatísticas. Pessoas comuns, como eu e como você. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é o título do livro de uma escritora e jornalista bielorrussa que procurou captar os sentimentos da guerra, por meio de diversos depoimentos de mulheres que estiveram presentes na Segunda Guerra Mundial. Quase 1 milhão de mulheres que foram para o fronte lutar. Lutar como homens. Eu tenho pena de quem vai ler esse livro e tenho pena de quem não vai ler. Essa é uma frase logo no início do livro que me impactou, porém, à medida que fui lendo, pude compreendê-la e, inclusive, concordar com ela. Se uma mulher deveria ter ido à guerra ou não, cada um conclua por si, não é esse aqui o caso. Porque o fato é que elas foram, houve uma realidade. E elas foram como soldados, como comandantes, franco-atiradoras, pilotos, sapadoras. E são essas histórias que são relatadas aqui nesse livro. Uma guerra de uma maneira que talvez você não conheça, que você não leu nos seus livros de história. Um dos meus objetivos com o blog Os Marcadores é trazer algo que me marcou também nas minhas leituras, trechos, parágrafos, meus marcadores. Confesso que esse livro eu tive vontade de marcá-lo praticamente inteiro, porque cada depoimento me revelava uma alma, me revelava uma pessoa, me revelava uma história, me revelava aquilo que eu buscava de mais importante. E dessa vez, pelas vozes femininas. É um livro que dá calafrios, enjoos. Um livro que por vezes eu parei a leitura e respirei e disse: nossa! E nossa é uma palavra irrelevante diante das verdades insuportáveis que eu li. Dentro dessas verdades, algo me chamou a atenção. Essas mulheres que foram para o fronte lutar como homens, se vestir como homens, e que tiveram as mesmas capacidades que os homens, permaneceram com algo intocado. Permaneceram com algo diferente. E era esse olhar, essa alma feminina. Nem a guerra foi capaz de dizimar ou transformar aquilo que é da nossa essência. Aquilo que nós revelamos ao mundo. Se você quiser saber a diferença entre uma guerra contada por homens e uma guerra contada por mulheres, esse livro é um bom começo. Na verdade, existem muitas guerras dentro da guerra. Várias guerras contadas. E esse livro é esse mar dessas verdades insuportáveis, desses sentimentos que me contorceram as vísceras. Eu chamo esse livro de visceral. Eu sou incapaz de resumir esse livro aqui em alguns minutos e também não é esse o objetivo. Por isso quero convidá-lo a fazer essa leitura para que você também possa tocar os sentimentos da guerra por meio de todos esses depoimentos. Um livro cheio da história, cheio de histórias, onde você vai conhecer as meninas de 19 anos que ficaram com seus cabelos brancos, as mulheres que ajudavam até os inimigos. Você vai conhecer a reação das pessoas após os ataques, após matarem, como se olhavam, ou melhor, como não se olhavam. Você vai conhecer a reação das crianças. Você vai conhecer também a reação dos cachorros, dos cavalos. Você vai descobrir que existia amor na guerra, sonhos na guerra.
você vai conhecer os sentimentos da guerra. Sinto aqui aquela pena de quem vai ler esse livro, porém acredito que sinto mais pena de quem não vai ler e não vai conhecer essa realidade. Não é um livro para mulheres nem para homens, é um livro para qualquer um que tenha alma. Então, no blog deixei também um pequeno texto sobre ele. Quero convidar você a acessar www.osmarcadores.com.br. A guerra não tem rosto de mulher. Que infame foi essa guerra, se olharmos para ela com nossos olhos. Olhos de mulher, a mais terrível entre as terríveis. Por isso não perguntam para a gente. Lembram, garotas? Estávamos viajando em um vagão de carga adaptado e os soldados riam de como segurávamos os fuzis. Não segurávamos como se empunha uma arma, mas assim, agora não consigo nem mostrar, como quem segura uma boneca. Várias vezes conto para eles a guerra dela e não a minha. Eles se interessam mais por ela, já reparei. Eu tenho um conhecimento mais concreto da guerra, mas ela tem o sentimento. E o sentimento é sempre mais brilhante, sempre mais forte do que os fatos. Nós também tínhamos meninas na infantaria. Era só uma delas aparecer no meio de nós que íamos nos aprumar. Você não imagina. Não imagina. Você não imagina como é bonito o riso de uma mulher na guerra. A voz de uma mulher. A cadela sentou ao lado deles e começou a chorar. Chorar de verdade, feito um ser humano. Não sabíamos o que fazer. E as crianças espanholas começaram a cavar trincheiras no pátio. Elas já sabiam de tudo. A alma de uma pessoa envelhece durante a guerra. Depois da guerra, nunca mais fui jovem. Isso é o mais importante. É o que eu acho. Mas parece que nesse território, pequeno e cômodo para o olhar, o espaço de uma alma humana, tudo é ainda mais incompreensível, menos previsível do que na história.